Ok. Dr. Joe Vitale, o senhor é conhecido como o Buda da internet, né? De tratar dinheiro ligado à espiritualidade, de falar de mindset, falar de crenças, mexer em coisas que ainda o inconsciente coletivo da maioria das pessoas desse planeta ainda tem muitas crenças, muitas limitações. Mas a gente tem curiosidade de saber que hoje uma pessoa como você, como foi o seu despertar para isso tudo? So you are today known as the Buddha of internet. You are able to Yes. you are able to join wealth, money, and spirituality, and talk about mindset and beliefs, and also limiting beliefs, which is something that the majority of the population today has in abundance. So we would like to know how your awakening to all of this started. Uau. Ah, It probably started when I was a child and I was reading books and questioning reality. Provavelmente começou na minha infância, enquanto eu lia livros e questionava a realidade. But my life has been a quest to find out, do we have any limits? And if we do, can we question them and remove them? E a minha vida tem sido um questionamento sobre se nós temos limites ou limitações, e se nós tivermos, o que que a gente faz ou como a gente faz para remover essas limitações. And today I am 71 years old and I have written 90 books and I have my own movie coming out called Zero Limits. yes, And I know. I feel that we have no limits, none. You have 90, 90, 19? 90, yes. 90. Eu tô com 71 anos, eu escrevi 90 livros, 90? 90. E o Uau. meu, ainda perguntei, e o meu filme está saindo em Sim. breve, que se chama Zero Limits, Zero Limites. Uau. Sim, eu leio seus livros há mais ou menos 20 anos, né? A gente não tinha essa internet e há 20 anos que eu lhe acompanho e faço todos os exercícios e a prova da eficácia da gente não ter entrevista, porque eu sou uma aluna razoável. I'm reading your books for over 20 years now, when there was no internet. And I'm following your exercises, and the proof of them working is that we are here now together talking to each other. That's proof of Legal. miracles right there. Isso é uma prova, realmente. Yes, verdade. E me fale uma coisa. O que eu acho interessante na sua jornada é que você fala muito de não termos limite, mas você é um especialista em várias áreas. Mas, ao mesmo tempo, o que me conectou muito com você, e eu acredito que as pessoas se conectam muito com você, é a sua vulnerabilidade de contar a sua história, sabe? Seus desafios, seus altos e baixos, suas dúvidas, seus medos. É meio que um lugar de homem comum, mas que consegue chegar lá. E isso é muito inspirador. Você faz questão de trazer isso na internet? So, I have been following also your journey, and you affirm that we have no limits, but what connects really to you is your vulnerability, the fact of you exposing your ups and downs, your challenges, your fears, your all your quests, your questionings, and you the way of you presenting yourself as a common human being is very inspiring. Oh, thank you very much. Thank you very É much. verdade. It's true. I want people to understand that if I can achieve success, then they can achieve success because I'm human, just like they are.
É isso mesmo que eu quero que as pessoas entendam, que se eu consigo alcançar o sucesso, que elas também podem, porque eu sou tão humano quanto qualquer um. Isso é o interessante e o rico, né, da pessoa, dele, do que ele representa, porque ele é uma pessoa que está 30 anos, né, no mercado de negócios e do marketing, tudo. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas se apresentam como gurus perfeitos. E não existe ninguém perfeito. Isso meio que frustra as pessoas. E uma pessoa como ele inspira muito mais. Então, por isso que eu fiz tanta questão e eu estou tão feliz de trazer ele para o Brasil, onde as pessoas na América Latina, principalmente no Brasil, se encontram em situações muito desafiadoras. Nós não temos uma economia estável, existem muitas crenças, religiosidades. Então, trazer uma pessoa como você para o público brasileiro é dizer assim, sim, é possível, você não precisa ficar mais nesse espaço de medo, de sofrimento, de limitação. So, and what the richness about you is that you have been in business and in marketing for the last 30 years. And what we see is people who present themselves as perfect gurus, and we know that there is no perfection. So people end up frustrated when they discover how these people really are. Um, and the reason for me to wanting to bring you to Brazil is because people here live in more difficult situations than in richer countries, pretty challenging ones, and with financial problems and religions also being another pole of limit with limiting beliefs. So bringing someone like you to show that it is possible and that there is no need for people to remain in a suffering situation, it was my intent here with this conversation. That is a beautiful intent. And I want people to know that every country has its challenges. Mm, The United States right now is in turmoil and people are afraid. But what I teach, whether it's in Brazil or United States, is that you do not have to be a victim. You can emotionally take your mental power back and create a life you love. uhum. Então, a sua intenção realmente é muito linda, né, com essa nossa conversa, né, de mostrar isso para as pessoas, mas preciso dizer que cada país tem seus desafios. Nos Estados Unidos, agora, a gente está nessa, né, confusão toda e as pessoas têm muito medo. E o que eu ensino é que não precisa mais ser vítima, né? Você pode, recuperar o seu poder mental e criar a vida que você quer viver. Sim. Então vamos começar a ferramenta mais fantástica, onde eu me apaixonei pelo seu trabalho, ao trazer isso para o Ocidente com o Dr. Rilem, que é o Ho Oponopono que eu faço diariamente para tudo. Fale como foi que o Ho Oponopono entrou na sua vida e me parece, me deu a perceber, se eu estiver enganada, me desculpe, que a sua vida realmente deu um salto quântico ligado ao Ho Oponopono. And what I find the most fantastic tool that you also help to bring about more to the West is the Ho'oponopono. And I might be wrong, and please correct me if I'm mistaken, that your life, as I understand, made a quantum leap as of when Ho'oponopono entered your life. Is that so? Yes, Ho'oponopono transformed my life. It Uh, became a magical tool that I began to use and still use today, and I'm using right now. Sim, transformou minha vida e é uma ferramenta mágica que eu uso e sempre continuo usando. Sim, inclusive eu faço tudo que ele orienta. Então eu ponho dinheiro aqui, eu ponho foto, eu faço água solarizada, eu faço tudo. Inclusive eu tenho grupos de pessoas de estudo comigo que é compromisso diário fazer o Ho Oponopono. Inclusive você falou
Eu já vou adentrar assistir. Peraí, só um pouquinho. Vai. So I do all that you propose here. I put pictures, I put money there, and I even have a group which is committed to do a daily exercise with this. Excellent. That's wonderful. That's what, Maravilha. yeah, that's wonderful. These are the tools and the techniques that each of us need to do to create miracles in our lives. Então, essas são realmente as ferramentas e técnicas que cada um deveria fazer para criar milagres nas nossas vidas. Exato. E aí você falou que quando você começou a usar o Ho Oponopono, até para o livro, o filme, né, foi outro salto quântico, O Segredo. Como não lembrar de Joe Vitale no Segredo, por favor? Aham. Você quer saber se ele na época Sim, o Ho estava usando? Oponopono, porque ele falou no livro que quando ele Ah, começou a usar o Ho Oponopono, foram aham. tantos convites, e ele fala, né? Os convites que você ainda não recebeu, os lugares que você não acessou, é porque você ainda não purificou o suficiente. Foi quando chegou o segredo para ele. You mentioned regarding Ho'oponopono that if you haven't had the invitations yet, or you haven't been to places you wish to be yet, it is because you didn't purify yourself. So one of the proof of this was the invitation for the movie The Secret. I was invited to be in the movie The Secret, and I have Mhm. been invited to be in 30 other movies. And I have my own movie now called Zero Limits. Aham. Sim, eu fui convidado para mais 30 outros filmes e agora também está saindo o meu que eu mencionei, né? O Zero Limites. Sim, é 25 de junho, né? Estreia, eu vi alguma coisa assim. 25th of June is the premiere. 26th of June in Sacramento, California. Ah, em Uau. 26 em Sacramento, na Califórnia. E vai ser traduzido, vem para o Brasil. Qual a Will it, ideia? does it come to Brazil? Will it be translated? It will be translated. It will go to Brazil. It will be on Amazon TV and Apple TV. And people can Hum. watch the trailer to the movie right now at zerolimitsmovie.com. Ah, ó, ele vai estar na Amazon e na Apple TV e dá para ver o trailer agora em Sim. zerolimits.com. Ok, a gente vai botar tudo isso na legenda. É isso. Inclusive, já pensou ele vir no Brasil lançar esse filme? Have you thought about coming to Brazil to launch the movie? I would Uau. love to come to Brazil. Somebody just needs to invite me and send me a ticket. Eu tô convidando. Ah, ele falou que tá doido para vir para o Brasil, alguém só precisa convidar e mandar o bilhete. Vamos fazer isso. Vamos nos organizar. Vamos colocar isso como meta, que é realizar esse milagre. We will put this as a goal for a miracle. Remember, there are no limits, so going to Brazil Yes. is entirely probable. E- Não, exatamente. é totalmente provável eu chegar no Brasil. Me fale uma coisa, você fala muito assim, espere por milagres, mas eles virão. Quando você fala de milagre, eu percebo que é um milagre de acreditar em si mesmo, porque nós temos a questão do milagre vindo do céu, vindo de algo além nosso. A gente vai entrar agora um pouco nessa esfera da espiritualidade. Como é esse diálogo de Joe Vitale, desse milagre, que as pessoas ficam assim, principalmente no Brasil. Ah, se Deus quiser. Ah, quando será? E o milagre somos nós. Fala um pouquinho quando você tem esse jargão, né, essa frase. Peça por milagres que eles vêm. Mhm. You say that one should wait for miracles and they will come. And you also say, ask for miracles and they come. So I think you are talking about believing in oneself, uh, or not from beyond, because people here in Brazil, they very often they refer to, I'll do this and that if God so wants it. So if né? If God allows it or if God wants. So
And I think the way you say is the miracle is us, right? So how do you how is this how do you see spirituality and also this the strength that we have to produce these miracles? You are the miracle. Então, você é o God, milagre. Aham. God gave you the power to decide and to act. Deus te deu o poder para decidir e agir. When somebody says, I will wait for God, they are secretly being a victim. Quando alguém diz que vai esperar a vontade de Deus, ele em segredo, ou seja, nem ele mesmo sabe, né? Tá se colocando no lugar de vítima. God is actually waiting on you. Porque, na verdade, Deus está esperando você agir, If you decidir have agir. if you have a desire to do something, don't wait on God. God's waiting on you to actually do it. Então, se você tem um desejo por algo, não espere para Deus fazer isso por você, porque, na verdade, Deus está esperando você fazer. If you want more miracles in your life, you need to take more action without waiting for anybody's approval or anybody's permission. You already have it. Então, se você quer mais milagres na sua vida, você precisa ter mais ação, sem esperar aprovação ou permissão de alguém, porque você já as tem. Verdade. Mas ele, a ação, você aborda nos seus livros, porque muitas vezes a gente é motivado, não é? Você tem que fazer, fazer, fazer. Mas nos seus livros você fala também que esse fazer tem que estar ligado a uma conexão com o extraterreno, com algo inspiracional. E você fala, tem um termo aqui, eu saí anotando alguns termos seus, que há uma diferença, né, entre uma intenção. Tô indo muito rápido, Cecília? Entre Acho uma que, assim, intenção. não, pedaços menores. Espera aí, Ah, tá. eu vou esse pedaço aqui. Explica. In your books, you say that regarding action, we also need motivation and we need to do. But this doing Não is nos livros rather, dele, no dia a não? dia. A gente escuta muito isso. Você tem que fazer, fazer, Ah, fazer. Não desculpa. ele. Aham, tá, tá. Mas ele fala de motivação, você falou, né? Não. Ele fala justamente de uma forma diferente. Ele mostra que não é só o fazer, não é só uma intenção. Tem que haver uma ação inspirada. É por isso que ele tem a espiritualidade na ação, entendeu? Sim, É meio eu que ia uma chegar fala. nisso. Isso. So when we hear from outside that we need to do, but when we read you and when we listen to you, you say that this doing has to have an inspiration, has to be connected with an inspiration. So it is. E aí você falou da intenção, onde você colocou a intenção? Sim, ele fala nos livros dele, você tem que saber a diferença entre Aham. só uma intenção Sim. ou uma ação inspirada, porque a ação inspirada está ligada à intuição. Eu queria que ele Aham, falasse um pouco da diferença entre as duas coisas, que as pessoas acham que, eu tenho uma intenção, certo. entendeu? Mhm. Tá. I would like you to mention the difference between just having an intention or an intent, yeah, an intention, and what you mention as an inspired action by an intuition. Yes. There is a difference between an intention and an inspiration. Both are good, but intentions usually come from your small thinking mind. It's based on limitations. Inspiration usually comes from God, and inspiration is bigger than what your mind might create. I like inspiration because it's bigger and it's been blessed by God.
I then make the inspiration my intention and then proceed to act on it. Uhum. Então, se a gente considerar só a intenção, ela vem da nossa pequena mente pensante. E quando a gente fala da inspiração, essa inspiração ela vem de Deus. Então, ela é muito mais ampla, maior do que a sua mente pensante cria. E então, como que eu procedo? Eu recebo essa inspiração, que é, digamos assim, abençoada por Deus, né? As duas são boas e são necessárias também. E depois que eu vou para intenção, né? Acho que é meio como o Amit fala, né? Que a gente recebe a inspiração e usa o ego a serviço do self quântico, né? Sim, eu vou explicar ele. Explica para ele, Letícia. Dr. Joe, Cecília. eu e a nossa tradutora, a Ah, minha querida Cecília, estudamos física quântica com com o professor Amit Goswami. E o que você fala tem muito a ver com o dubi-dubi-du, que é o intuir e fazer. Explica uhum. para ele, Cecília, por Yeah, favor. we were just saying this about the similarity between what Dr. Amit Goswami says because we are both students. I'm his interpreter and student as well, and as his student, and and which is this alternation between doing and being. So the do part would be this the what you so call intention when you put your ego, your small, your Mhm. little me at the service of the quantum self, which is our spiritual part, so to say. And Yes. that we need both. We need this dance between them, quantum self and ego. Beautifully said. We Yeah. do need both. Yeah. I But the think, ego at the service of the quantum self, not yes, the ego by itself as that's exactly right. The yeah. ego needs to be in service of spirit, Uhum. in service of the Exatamente, o divine. ego a serviço do espírito. Uhum. Mas aí, doutor Joe, nós aqui estamos falando de uma minoria, não é? Nós estudamos física quântica, nós estamos no processo do despertar. Mas o Uhum. objetivo do nosso programa é levar o seu conhecimento para a maioria das pessoas que andam assim, perdidas, buscando. E a gente sabe que o medo é uma grande ferramenta de limitação da maioria das pessoas. Como o Joe Vitale pode contribuir para que a pessoa que não estuda física quântica, que não teve acesso aos seus livros, pode começar, que é um processo, né? Destravar esse medo. So it is a minority who is studying this, what we are interested in, quantum physics and so on. But I would like you uh, to broaden this issue to or um, explain it to the majority of people who are still lost in fear, which is a very limiting condition. So, how could you contribute for people to start to dismantle the fear? The number one way to begin to dismantle the fear is to begin to look around and find all the things you are grateful for. Então, a forma principal e número um de a gente começar a desmantelar o medo é começar a olhar em volta e encontrar coisas pelas quais você sente gratidão. When you start to notice what you're grateful for, it, it begins to dawn on you that you are taken care of, that you don't Quando, need to be afraid. quando você nota tudo aquilo pelo que você sente gratidão, você começa a perceber que existe um cuidado em relação a você, que existe uma força maior que te cuida, né? Que te conduz, vamos dizer assim, né? Que não há nada para você temer. Então, é ser grato e reconhecer as mínimas coisas, porque é um cuidado maior sobre nós. Sumiu teu som, Ana, tá baixo. Então, Não, dá para ouvir, mas tá bem baixinho. tá bom. Não, tá.
Eric, acho que tem um fone. Eu fone. Aqui, para me ouvir. Ó, tá me ouvindo? Não, eu tô ouvindo, mas do que tava, parece que você tá longe. Agora, foi Veja agora só. agora. Ah, agora voltou. Ok. Então, se fosse para iniciar agora um processo anti-medo, primeiro seria gratidão e reconhecer as pequenas coisas que existe um cuidado maior sobre nós. So the anti-fear step by step would be starting to feel grateful and to notice the small things around us, even if they are little, but being grateful for them and feeling this care that we are being conducted and taken care of, guided. Exactly. But I want people to be more aware that their body is running without them thinking about it. Uhum. E eu também acho bem importante as pessoas se conscientizarem do milagre que é o nosso corpo funcionar sem a gente precisar orquestrar nada. I also Perfeito. want them to be aware that the world around them is also taking care of them. They have air, they have sunshine, they have plants that are giving off nourishment. We have food that we can get from the planet. Something is taking care of us, and we usually don't acknowledge it. E também é importante notar que o planeta também nos cuida, né? A gente tem ar, sol, Recording in progress. plantas, né, que nos fornecem oxigênio e também alimento. Temos tudo isso. Deixa esse é, link aqui, ó, que tá na frente dele. Tô ouvindo, pode continuar. é, então, da gente perceber esse cuidado, né, do próprio planeta em direção a nós. Então, seria começar a reconhecer, ser mais grato, ok. Eu queria falar um detalhe. Eu amo todos os livros dele. Todos. Assim, os que eu li, né? Não li os 30, por favor. Mas esse é algo de extraordinário. Esse aqui. Como Ele chama? consegue. Fala o nome, que você Fator tá de atração. pequenininha. Você tá Fator de pequenininha. atração. Ah, fator de atração. Aham. I love all your books that I read. I did not read all the 30, but this one, Attraction Factor, is my favorite. E aí, Uau! conta. That was the book that got me invited to be in the movie The Secret. Ah, foi depois desse livro que eu recebi o convite para participar no Ah, Segredo. então ele foi o fator de atração do livro The Secret. So it attracted you to the secret, to the movie. It's proof the attractor factor attracted a major movie into my life. Sim, essa é uma prova, realmente. O fator de atração atraiu um filme bem importante para minha vida. Não só para ele, né? Mas para todos nós. Uh-huh. And not only for you, but for all of us. It was important. Right. E com esse livro, quando eu estava lendo esse livro, foi que eu consegui me conectar a ele, para ele estar hoje fazendo essa entrevista. And when I was reading this book, was I able to connect with you for this interview? That's how Sim. magic happens. É assim que a mágica acontece. Isso, e hoje, como eu tenho um grupo de alunos, de pessoas que eu acompanho, elas estão lendo esse livro e amanhã vai ser o encontro dos exercícios, da prece que tem aqui e tudo mais. Então, amanhã elas vão estar fazendo esse exercício desse livro comigo. And I have a group of women who follow me, who are my students. And tomorrow we will have a gathering to do the exercise of the book. Oh, wonderful. Please give my love to every one of them. Mande meu Obrigada. amor para cada uma. Ai, obrigada. Thank Vamos you. falar sobre dinheiro. Let's talk about money. Bom, falar sobre dinheiro é desafiador num mundo cheio de crenças, onde a gente
a maioria das vezes, a gente escuta que se alguém tiver algo, vai faltar outro, onde há um espaço de concorrência, não é? De dualidade. E aí, quando eu recebi, que chegou para mim, o Milionário Consciente, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, me abriu um espaço, não é? De maior acesso ao dinheiro. Fale um pouco o que é que você pensa sobre dinheiro. Uh-huh. Talking about money is very challenging. There are many limiting beliefs. We hear sayings like, for example, if someone has more, then it will be lacking for another one. So you cannot. It will provoke imbalance. So, but when I got in touch with the book, I don't know if it's in English, Conscious Millionaire. Is that the name? Uh, It's, my book is called The Awakened Millionaire. É, milionário Awaken, desperto, né? Awakened Millionaire. Okay. And when I got in touch with this book, aí você estava falando que quando você entrou em contato com esse livro, aí você se abriu para o dinheiro, foi Abriu isso um que você falou? espaço para uma It nova opened. consciência sobre dinheiro. Aí eu queria que ele Aham. falasse um pouco o que significa dinheiro para Para ele. ele. Aham. It opened in me more space for money. So I would like you to tell how is your relationship to money? Most people think money is bad or money is evil. Uhum. A maioria pensa que é ruim ou é do mal o dinheiro. I have learned that money is simply energy in a Hum. material form. Eu aprendi que é simplesmente energia em forma material. I tell people money is like this pen. Uhum. Eu digo às Yes. pessoas que o dinheiro é como essa caneta. Is the pen bad? Is the pen evil? A No. caneta é do mal? Ela é ruim? Não. But I could use this pen to write a check, to pay bills, or I can stab you with it. Uhum. Eu It's posso not ter, the pen. não é a caneta, mas é o uso que eu faço dela que vai tornar ela boa ou ruim, né? Eu posso escrever um cheque e eu também posso furar o olho de alguém com ela. It's not the pen. And money is just as neutral as a pen. E o So dinheiro é I've tão learned. neutro quanto. Aham. So I've learned that money is just a tool we use to get things done. Então eu aprendi que o dinheiro é só uma ferramenta que a gente usa para fazer as coisas acontecerem. And money Money's also makes someone's character be more visible, if it's bad or good, right? right. Yes, it Também deixa o reveals caráter da pessoa mais palpável, né? Se a pessoa tem um caráter bom, ela vai usar bem o dinheiro. É, money reveals who you are. o dinheiro revela quem você é. And so be a good person and use money for good. Então, seja uma pessoa do bem e use o dinheiro para o bem. You can make dreams come true with the right use of money. Você pode realizar grandes sonhos com o uso correto do dinheiro. You can make a difference in the country. You can help Brazil and your family and friends when you make peace with money. E quando você faz as pazes com dinheiro, você pode ajudar pessoas, ajudar pessoas próximas ou mesmo distantes ou até seu país. Money is good. O dinheiro é bom. É maravilhoso. It is Vou dizer a wonderful. ele. Uhum. É Money is maravilhoso, wonderful. mas ele sabe, né? Você sabe que o dinheiro hoje é a causa de muitos problemas emocionais, familiares, não é? De relacionamentos, a falta dele, esse mindset limitado com o dinheiro, né? Uhum. Essa questão da escassez, de que se eu tiver, o outro não vai ter. Então, o quanto é importante trazer o seu conteúdo, por isso que eu vou mentalizar trazer o senhor para fazer um curso aqui do Milionário Consciente. Porque a gente vive numa dualidade. Isso que parece que cria uma culpa.
que se eu tiver, o outro não vai ter. The mindset of scarcity, like the duality of one having more and then there is lack for the other, is something that brings difficulties among in all relationships and in the family and so on mainly. I will mentalize to bring you to Brazil somehow to give this content about money, to teach this. People who believe money is scarce or believe if they have more, somebody else has to have less are believing a lie. Mhm. And also what I wanted to say in connection to this, what you mentioned is that it provokes guilt. And it's also. Então, ele está falando que as pessoas que acreditam que o dinheiro é escasso, né, que um tendo mais vai faltar para o outro, elas estão acreditando numa mentira. And if you really believe that you having more means somebody has less, then go ahead and have more and share it. Então, se você acredita que o fato de você ter mais vai fazer com que o outro tenha menos, então tenha mais, vá em frente e compartilhe. Sim. Eu gosto muito de uma frase que ele colocou no livro, que ele diz assim: quanto mais. Isso aí foi perfeito para mim. Quanto mais dinheiro eu gasto, mais eu ganho. I love the sentence. The more I spend, the more I'll make. That's right. That's a É verdade. that's a new belief. Essa é uma nova crença. Sim. É Most desafiador tê-la, viu? It is very challenging to have this belief. it's a new belief, and so because it's new, it feels uncomfortable. But É uma crença nova e por conta de ser nova, ela dá uma sensação de desconforto. but just give that belief a hug and get used to thinking it, and it will become true. Então, só abrace ela, né? E daí, só você praticar que ela vai se tornar verdade para você. É porque o pessoal chama a gente de maluco, né? Porque dizem que quanto o que se gasta e não se repõe, se acaba. E você dizer que quanto mais você gasta, mais você ganha. Pessoal, pera. People think we are nuts because if we the general belief is that you spend and then you have to compensate for that. I mean, you have to make the same amount, otherwise there will be lack. So, And the general population is broke. Yes. e a população geral tá falida, né? Isso. Parece que ser feliz e ter dinheiro nesse planeta é um pecado. Ele já sentiu isso na pele? It seems that having money and being happy is a sin. Have you ever felt like this? No. Não. Mas é uma verdade. No. That Tem... the Ah, underneath that statement is a belief that money's bad, so you must feel bad if you have it. But that's a É, negative limiting belief. isso é uma crença limitante que é que o dinheiro é mal. Então, você ter dinheiro, isso é ruim. I've been broke and I've been wealthy. I'm happy you're wealthy. Eu já fui falido e já fui rico. E eu sou mais feliz sendo rico. isso. E parece que essa crença da escassez muitas vezes atinge pessoas com dinheiro, onde elas muitas vezes escondem o dinheiro que têm. Parece que não é orgulho, não é um mérito fazer dinheiro, entendeu? Mediante essa crença de escassez, que não é só para quem não tem, mas tem pessoas com dinheiro que escondem o dinheiro que têm. Uh-huh. She's mentioning people who, despite having money, they feel bad about it and they even hide it. So they have this limiting belief of money being bad. Yes.
The limiting belief about money being bad or evil is pretty universal. I've É, seen it all over the world, eu já vi pelo mundo todo e é bastante universal essa crença de que o dinheiro é ruim, é do mal. but it's not the truth. It's a Só que não é lie. verdade. É uma It's a mentira isso. limiting belief. É uma crença limitante. E diga uma coisa, ele esteve com a Oprah, ele esteve em vários lugares assim grandiosos. Quando foi que caiu a ficha, assim como hoje eu estou de frente para ele aqui, estou realizando, né, um quadro de visão. Tá lá no meu quarto, tem um quadro de visão, dentre algumas pessoas que eu quero entrevistar, estava a foto dele. Quando é que caiu a ficha que ele disse assim, as ferramentas que eu uso funcionam? Aham. Um, when did you uh, become aware that the tools that you use really function? Like for me, Anna is mentioning that you were on her board of people who your picture was there of people she wanted to interview, so it came true. So when did you have been to Oprah and to other nice places where you had I mean visibility No and so on? segredo. The Secret, yeah, the movie. So when did it, click that the tools were working? Probably before that. Yes, yes. I Eu disse real provavelmente antes disso até, né? Sim. Uhum. I Yeah. realized that the tools could work for me when I was 16 years old, around the 1960s. Nossa, eu me dei conta de que as ferramentas funcionavam para mim quando eu tinha só 16 anos, lá pelos anos 1960. Nossa, I did not know what I was doing. I Eu não still had sabia to o que learn. fazer. Eu ainda não sabia o que eu estava fazendo, eu ainda tinha que aprender. Uau. So era it took a while. instintivo, né? Então demorou um pouco. But by then, how was the perception about the tools? Eu estou perguntando como é que foi na época a percepção sobre as ferramentas para ele seguir nesse caminho. For you to follow on this path. The tools made me feel like nothing was impossible, that I could achieve anything I could conceive, that all dreams could come true. As ferramentas me faziam perceber que eu conseguia alcançar tudo o que eu quisesse, que todos os meus sonhos poderiam se tornar realidade. Ah, isso é incrível, né? Eu vi as façanhas que ele fala assim no livro, dos carros que ele conseguiu manifestar, da casa, do relacionamento. É quase que uma varinha mágica. Existe essa varinha mágica? I've read in your books that you could manifest this and that, and relationship, and cars, and houses. And is there something magical about it? Is there? It's almost like it. No, it's a formula. It's a formula that is unknown to most people, but it's using your mind in cooperation with God to create inspirations on earth. Então, é uma fórmula que é desconhecida para a maioria das pessoas, em que você usa a sua mente em cooperação com Deus para criar inspiração no mundo. Essa fórmula, ele fala muito sobre 7 princípios de se conseguir o dito impossível, né? Porque o impossível para um pode ser possível para o outro. Ele podia falar um pouco desses princípios de se conseguir impossível. Eu estou perdida na hora. Que horas são? Um, Ah, temos mais 20 minutos. you mentioned 7 principles in your book to make the impossible possible, if you could expand on them. Um, Trying to think which book that is. Qual é o livro, Ana, Ele sabe? falou, eu estava vendo no Instagram, tem um reelzinho ele falando. Aqui tá os 7 princípios de se conseguir o impossível. Use sua mente, use sua intuição. Uh, Tem I hoje no think reels I, dele lá.
Foi no I Reels, no saw it Instagram. in a Reels, in fact, not in a book. You Oh, mentioned seven No principles of yeah. Instagram. in Instagram. Use your mind, use your intention, and Yes, others. yes, yes. It's in a book called Anything is Possible. Anything Ah, Tudo is é possível. é, isso. And it is about having a goal, an intention, and then asking yourself, how can you make it bigger and bolder and more exciting? Então, é sobre você ter um objetivo, e aí você intenciona esse seu objetivo, e aí você deixa ele mais brilhante, mais intenso. Uhum. And then you want to make a visual of the goal, meaning a photo or a drawing or a piece of art that represents that goal for your mind to visualize what it looks like. E aí, eu proponho você fazer uma representação visual do seu objetivo. Você pode desenhar, pegar uma foto, fazer uma arte, algo que represente para sua mente o que é esse seu objetivo. And you also want to feel as if you've already completed the big goal. You want to E, feel like it already happened, not that it's going to happen one day in the future. So you e, feel it real now. e aí, o importante é também você sentir que isso já é realidade agora, não em algum momento do futuro. Então, sentir como isso já tendo acontecido. It's also important to know that there may be setbacks along the way. There E, may be disappointments, but the aham, setbacks and the disappointments don't mean stop. They just mean you're on your path and you hit a bump. Keep aham, going. aham. E também é importante saber que você vai ter desapontamentos, Sim, alguns atrasos, né? Alguns freios, né? No seu caminho. Mas não pare, se você só bateu numa lombada. And also, one of the steps is to always take action. Nothing happens unless you move to co-create the intention you want to manifest. E é sempre importante você estar em ação, para você se movimentar para cocriar aquilo que você quer manifestar. perfeito. Voltando ao milionário consciente, uma coisa que me encantou, que no mundo dos negócios, a gente sempre fala do ganha-ganha, né? A, a coisa de mão dupla, situação que os dois lados têm que, a balança tem que estar equilibrada. Mas o milionário consciente, ele traz uma nova visão de ser um empreendedor, de colocar o seu negócio para o mundo. É o ganha, ganha, ganha. Queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, como é que veio isso para ele. And also in your book, The Awakened Millionaire, you mention beyond what we know in business that it is that we intend for a win-win situation. You talk about a win-win-win Yes. to three times. To it is a new vision of a situation. If you could expand a little on that. The win-win-win in business is a way to bring love into business. Então, esse três vezes ganha, né? Ganha, 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 é uma forma de incluir o amor nos negócios. The old way of doing business is where somebody wins and everybody else loses. A antiga forma é que um ganha e o todo o resto perde. And what I teach is that everybody involved should feel good about the business or the negotiation. E o que eu ensino é que todos os envolvidos devem se sentir bem sobre o negócio, a negociação, o resultado, né, também. Whenever I
am making a business deal, I'm thinking, how can the other person win? How can the people that he serves win? And how can I win? So we are Uhum, all happy and we all feel love. uhum. Então, quando eu faço um negócio, né, fecho um negócio, eu penso em como é que o meu cliente vai ganhar com isso e como é que as pessoas a quem ele serve também vão ganhar com isso. Sim, um exemplo disso, ele pode dar um exemplo? Eu tenho alguns em mente, mas eu gostaria que ele pudesse sugerir um exemplo. I have a few examples in mind, but I would like you if you can give an example of such a situation. Meio ambiente. Environment can be one also. Our very interview right now is a win-win-win. Ah, a nossa entrevista agora é um ganha, ganha, ganha. Gratidão. You and I have a mutual friend, Você e eu temos um amigo em comum. and Sim, our friend told me you wanted to interview me. O seu amigo ou amiga disse que você queria me entrevistar. And so isso. I agreed to the interview as long as he could get something out of the arrangement. You were going to get to interview me, and I was going to get to talk to everybody in Brazil through you. Então, eu concordei, desde que ele também pudesse se beneficiar dessa nossa negociação, você também, e também que eu, dessa forma, poderia falar com todo mundo do Brasil. Win, win, Perfeito. win. É Win, win, três win. vezes ganha. Verdade. Obrigada. É verdade. E me fale uma coisa. Hoje, Dr. Joey Vitale, escritor, autor, ator, músico, tem filme agora estreando, participou de tanta coisa. É tipo assim, todo checklist tá clicado. Um excelente relacionamento, saudável, a gente sente na sua energia uma alegria de viver, não é? Qual a sua motivação hoje? O que falta ainda? Uhum. So, Dr. Joe Vitale, we know that you're a writer, you're an author, an actor, a musician, a new movie coming out. You have an excellent relationship. We see that you have joy for life. Is there anything that you feel motivation to go towards still? Is there something lacking, something that you are pursuing? There's nothing lacking, but I am pursuing. Não tem nada faltando, mas eu tô atrás também, eu tô indo em busca. At the beginning of this year, after I had turned 71 years old, I signed up for mixed martial arts training. Ah, no começo desse ano, quando eu fiz 71, eu me registrei num curso de artes marciais. Ah, eu vi no Instagram ele de I, kimono. I saw you in kimono on Instagram. Eu vejo tudo. I love it, and I want to have my black belt in mixed martial arts in 4 years Ah, eu tô amando e eu quero ser faixa preta daqui 4 anos. or sooner. Ou antes. Oh. Então a motivação hoje de Joey Vitale é ser faixa preta. Mas como fazer esse seu conteúdo grandioso? Não é à toa que você está num programa, o nome do meu programa chama-se Legado. Desse conteúdo chegar a mais pessoas, milhões de pessoas nesse planeta. And how can we broaden your legacy to reach millions of people? Since the name of this program that I'm recording here is Legacy. So how can you make your legacy to be broader? I think having a movie, which of course I have coming out, and other movies will reach more of the masses, more of the public in all countries.
Então, eu acredito que através desse filme que está saindo e mais outros, né, eles vão ser mais dirigidos às massas, né? Então, dessa forma, Not everybody reads books, but né? almost everybody watches television. Não são todos que leem livros, mas quase todo mundo assiste, né, vídeos, filmes. Verdade. Inclusive, eu sou autora e eu fiz o meu audiobook. Inclusive, vou começar a fazer o seu audiobook do Fator de Atração, porque realmente a busca por audiobooks é bem maior do que livros impressos. Yes, I noticed that there is more demand for audiobooks. I Yes. did mine on audio, she's saying, and she will do. Você vai ler o dele em português para transformar em Isso, eu fiz o áudio? meu, né, Aham, que eu escrevi eu um livro, falei, sim. e agora eu vou fazer o dele, o Fator de Atração, que para mim é uma coisa que abre muitas janelas na mente da pessoa. Now I'll do the attraction factor because this is a book that opens many windows in someone's mind. So I will Wonderful. transform it into an audiobook. Oh, É a thank minha you. contribuição. Wonderful. This will be my contribution. Oh, I'm grateful. Thank you. Thank you. É Sou verdade. muito Isso é grata. grandioso. You Joy are Vitale, grandiose. tenho duas perguntas para concluir, mas eu queria que, se você pudesse deixar uma única orientação, uma única palavra, uma única dica para as pessoas que hoje não acreditam que é possível, que já tentaram de tudo, que já investiram muito, pessoas de muito boa vontade, mas que estão perdidas, veem tantas coisas na internet, são tantas as possibilidades que muitas vezes a pessoa se perde nelas. Com a sua sabedoria, com a sua espiritualidade, com o seu conhecimento, qual a pista que Joey Vitale deixaria para essas pessoas? Mm. So I would ask you to leave a message to people who don't believe it is possible, who already invested a lot, who are lost, uh, people of goodwill, but who have so many possibilities. They get lost in the internet, so not knowing what to read, what to watch, and so on. So with your wisdom, with all your Tantas knowledge fórmulas that you mágicas, né? gathered, yeah, there are so many magic formulas around. So what would you leave as a guidance, as an orientation? You already mentioned the gratitude and stuff. Uma Is there pista. anything else that Mhm. yeah, she's mentioning a clue, how they can open this door Mm. to enter the flow and So, as my final answer here today, because I have to go here in a minute, I will say that practicing unexpected kindness to others mm, will open your heart and will help the world. olha, eu vou deixar uma dica valiosa assim para. Peraí, agora alguém ligou. Peraí, rapidinho. Deixa eu gravar essa que é bem legal. Pronto, estou gravando de novo. Ele falou assim que como uma dica final, porque eu tenho que ir, né, daqui a alguns minutos. Eu diria que a gentileza inesperada em direção a alguém vai abrir o seu coração e vai abrir o coração da outra pessoa, e isso seria um caminho, né? So, you you mentioned unexpected kindness to open your heart and the person's heart. And to make a difference in the world. E isso faz uma diferença no mundo. Uhum. Ok, então, doutor Joe Vitale, para finalizar, como você gostaria de ser lembrado? Qual o legado que Joe Vitale, assim, isso é que eu vim fazer aqui, o que é que eu deixo nesse planeta? Em poucas palavras, para terminar. So, to end now, in a few words, what is the legacy you want to leave? What is it that you
want to be remembered for? This is what I came for. This is what I did. This is what I leave for humanity. What is it? Thank you. I want people to say, he inspired us. Ah, eu quero que as pessoas digam, ele nos inspirou. É isso. Muito obrigada. Gratidão. E nos encontramos aqui no Brasil, viu? Porque o convite está feito. Thank you so much, and we will meet in Brazil because the invitation is already open. I look forward to it. Thank you for this opportunity. I am grateful. Love to all and expect miracles. Então, muito obrigado por essa oportunidade, foi muito gostoso e mando amor para todos e esperem por milagres. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Thank Gratidão. you Bye, and bye. bye. Gratitude.